Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando, obviamente, você já sabe, nos princípios da palavra de Deus. Princípios que são atemporais, princípios que não têm nenhuma relação com a ideia de religião, de cultura, de denominação, de instituição. Não. Princípios da palavra de Deus, por exemplo, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Isso é um princípio, está lá na Bíblia. Isso pode passar anos, séculos, milhares, centenas de milhares de anos. Isso não vai mudar, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Então você e eu podemos até pensar em alternativas, em outros caminhos, em atalhos, em ligações, em interferências, em pessoas que possam nos ajudar. Não existe isso. Você e Deus, o caminho, Jesus. Você e Deus, o caminho, Jesus. Não tem outro caminho. Jesus, ele é a vida. Somente ele pode nos dar vida. Nós estávamos, e muitos ainda estão mortos, nos seus delitos e pecados. Quando você vive para você mesmo, você está vivendo em pecado. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de número 15 em diante, que Jesus Cristo morreu para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas eles vivam para aquele, Jesus, que por eles, por você e por mim, morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que ele comprou com o seu sangue a sua e a minha vida, que Deus pagou o mais alto preço que poderia ser pago pela sua e pela minha vida. Portanto, nós não somos donos de nós mesmos. Aquela ideia de que eu sou dono da minha vida, eu mando na minha vida, eu mando no meu nariz, ninguém manda em mim, eu faço da minha vida o que eu quero. Você até pode viver assim, mas você está vivendo em rebeldia, em rebelião, em transgressão, em desobediência. Você está vivendo em pecado, em iniquidade contra Deus. Por quê? Porque Deus criou a você e a mim, criou a todos os homens, a sua imagem e semelhança. Diz a Bíblia que todas as almas pertencem a Deus. Está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Todas as almas são dele. Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Ele é o dono de tudo isso. Ainda que nós possamos usar as coisas de maneira equivocada, errada, ainda que nós possamos viver a nossa vida para satisfazer a nós mesmos, é importante nós lembrarmos que tudo isso que nós estamos fazendo ou fizemos é pecado. Você e eu não vivemos, não nascemos para viver para nós mesmos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para termos relacionamento com Ele, para termos intimidade com Ele, para vivermos para Ele, para a glória dEle. E quando você e eu vivemos para a glória dEle, Deus nos dá paz, Deus nos dá descanso, Deus nos dá alegria, Deus nos dá consolação do Espírito dEle. Deus traz ao nosso interior a provisão, Deus traz a presença dEle em nós e nos traz paz, descanso. Por isso que a nossa alma não fica agitada, a sua mente não fica acelerada, seu coração não fica com insegurança, com o amanhã, com o porvir, porque você sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, porque você se entregou a Ele, você se rendeu a Ele, você se deu a Ele. E então agora Ele é o dono da sua vida e Ele não vai permitir que nada aconteça fora da vontade dEle. Ele não vai permitir que mesmo caso você tenha que experimentar o mal, ainda assim Ele terá que permitir. Ninguém poderá fazer o mal a você sem que Ele permita. E se Ele permitir, é para que isso sirva para ensino, para correção, para disciplina, para crescimento, para maturidade. Ele tem um propósito maior de nos aperfeiçoar e nos fazer semelhantes a Jesus. Agora, lembre-se, quando você não se pertence, você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, diz a Bíblia que ninguém pode fazer nada se Ele não permitir. Que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que em todas as coisas, até mesmo nas tribulações, perseguições, morte, fome, nudez, vergonha, rejeição, tudo que você e eu vivermos, ainda que seja para nós doloroso, diz a Bíblia que nada disto pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E vai além, diz que em todas estas coisas, este é o contexto de Romanos 8,37, que a gente cita tanto, mas que em todas estas coisas
nós somos mais do que vencedores. Se você deseja ser um vencedor, segundo os princípios de Deus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confesse a Ele com a sua boca, como sendo Ele o seu Salvador e o seu Senhor, e o mais Ele fará.